Bom dia a todos. Em primeiro lugar, desejar um bom sábado a todos aqueles que nos estão a ouvir hoje nas igrejas de Andamar da Feira, Oliveira das Meias e também Espinho, e também àqueles que por algum motivo seguem estas emissões. E nesta manhã, então, vamos agora começar com uma oração. Vou pedir que inclinem as vossas cabeças, também em casa, que vocês possam também inclinar as vossas cabeças, vocês, as vossas famílias, e vamos falar com o nosso Deus, o nosso Criador. Querido Paizinho que estás nos céus, quero-te imensamente agradecer. Agradecer porque, apesar de tudo, nós continuamos a louvar-te e honrar-te, especialmente neste dia de sábado. Tu nos possas continuar a guiar, tu possas continuar a cuidar deste mundo. Tu possas estar com aqueles que por motivo e por vários motivos desesperam pela situação em que vivemos. Mas, acima de tudo, Pai, ajuda-nos também a estarmos atentos a esses sinais e que nós possamos, de alguma forma, ajudar essas pessoas. Venha abençoar estas três igrejas especialmente, que elas possam continuar no teu caminho, que elas possam continuar a querer servir-te e honrar-te e gloriar-te, meu Pai. Bem, também neste momento que vamos ter aqui, da recapitulação da lição, que nós possamos explorar este assunto, comentar este assunto, meu Pai, e que nós possamos também dar às pessoas, principalmente àqueles que não nos conhecem e que nos possam estar a ouvir nesta manhã, também possam tirar algum proveito daquilo que vamos aqui falar. Acima de tudo, meu Pai, cuida-nos e orienta-nos nas palavras que vamos falar. É tudo o que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Olá, bom dia Marco. Bom dia, Zé. Desde já queria também dar um bom dia a todos aqueles que nos ouvem nas suas casas, especialmente dos irmãos da Igreja de Espinho, da Igreja de Santa Maria da Feira e também da Igreja de Oliveira das Meias. É para nós um privilégio estarmos aqui nesta manhã para podermos falar da Palavra de Deus e especialmente do estudo da lição que tivemos durante esta semana. Marco, não sei se reparaste, mas ao longo deste trimestre temos estado a estudar como interpretar as Escrituras, mas a lição número 8 e a lição número 9 têm algo de muito semelhante. É que as duas lições relatam-nos realmente, falam-nos sobre a criação. Marco, o que é que tu achas será que é assim tão importante o autor deste trimensário ter tido realmente juntado duas lições só para falar da criação? Que tema será este? Que tema é tão importante será este como é o tema da criação? Bem, acima de tudo nós temos que perceber que, claro que é fácil para nós conhecermos, já estudamos algumas vezes isto, até dos mais pequeninos, desde que nascemos, e quem nasceu na igreja já houve também esta história há muito tempo. Exatamente. Aqui a verdade é que nós já damos isto como um dado adquirido e às vezes também realmente, se calhar, não damos a importância que devíamos dar. Exatamente. Mas a verdade é que este tema, o Gênesis, e pelo menos a minha parte vou tentar não abordar muito o tema da próxima semana, senão coitado das pessoas que vêm aqui na próxima semana, mas pronto, eu prometo que prometo não falar muito. A verdade é que este tema é de veras o mais importante que nós temos na Bíblia. Exatamente. Porque é toda a razão da nossa existência hoje. Exatamente. Se eu hoje estou aqui, neste sábado, nesta igreja, a falar contigo e com as pessoas que nos estão a ouvir, é prova que isto existiu. Exatamente. E da forma como foi. O grande problema aqui não é saber que nós existimos. Nós sabemos que existimos. A razão é que o problema é que nós muitas vezes não sabemos porque é que existimos. Ou como é que isto foi criado. Por isso é que existem teorias hoje em dia. A criação, o evolucionismo, e isso é uma luta que vai continuar até Jesus voltar. Exatamente. A grande verdade aqui é que nós temos que começar a perguntar-nos a nós mesmos e procurarmos por nós mesmos perceber por que razão e porque é que eu existo, porque é que eu estou aqui só por estar, a fazer um número neste mundo, ou estou aqui com um propósito muito específico. Principalmente, e nós continuamos a história, principalmente o pós-pecado. Exatamente. Marco, não sei se estás de acordo comigo, mas realmente este tema da criação, eles são praticamente os alicerces fundamentais do resto de todas as crenças fundamentais que a Bíblia contém. Nós imaginamos quando fazemos um edifício, o qual é a base desse mesmo edifício. É os seus alicerces. Aqui, realmente, o tema que vem explícito em Gênesis sobre a criação, eles são esses alicerces para todo o resto das doutrinas fundamentais que a Bíblia nos traz. Não sei se estás de acordo comigo, mas realmente eles falam-nos sobre a criação do mundo, a criação da humanidade, sobre
sobre o dia de sábado, sobre a semana. Tudo isto realmente vem relatado no livro de Gênesis. Realmente nós virmos nos primeiros capítulos, e nós hoje vamos realmente estudar os 3 primeiros capítulos, que são aqueles que nos diz mais respeito a nós nesta semana. Exato. Vamos deixar os outros capítulos para aqueles que na próxima semana estarão aqui, mas realmente todos os 11 capítulos de Gênesis, realmente eles são este alicerce para doutrinal, para as crenças fundamentais que a Bíblia nos traz. Também reforçar, e logo no início, na lição de sábado, realmente os 3 capítulos, porque os 3 primeiros capítulos nos falam-nos das evidências que aconteceram e porque é que o mundo está também da forma como está. Exato. Porque, infelizmente, também tudo começou ali. Eu digo infelizmente porque hoje nós estamos numa posição delicada, porque às vezes nós perguntamos, mas eu não cometi nenhum pecado, porque que eu não fui eu que comi a maçã? Exatamente. Ou a fruta, a maçã como tradicionalmente falamos, a Bíblia não refere que seja uma maçã, mas uma fruta. Mas para as pessoas que nos estão a ouvir, e principalmente para aqueles que não conhecem a verdade, esta questão da maçã. É verdade que eu não o fiz, não cometi o pecado, e isto é uma coisa muito importante que nós temos de perceber, que é verdade que eu não cometi pecado. Logo, não tenho culpa de estar no mundo em pecado. Nem tenho culpa de estar a viver no mundo nesta situação. Mas a pergunta, eu gosto de refazer essa pergunta de uma outra forma. É verdade que eu não cometi pecado, mas eu começo a perguntar, mas o que é que eu fiz para merecer a salvação? Exatamente. Porque da mesma forma como eu não fiz nada para que o pecado entrasse no mundo, eu também não fiz nada para que Jesus me salvasse. Marco, só uma pequena chega. Depois ainda vamos falar nisso na lição de quinta-feira, mas em Romanos 5, capítulo 12, diz-nos: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos com os homens. Assim realmente como o pecado entrou no mundo pelo homem, assim pelo homem também realmente nós iremos herdar realmente a vida eterna. Mas isso vamos deixar mais para a frente. Marco, na parte de domingo, não sei se estás de acordo, faz-nos uma pequena pergunta. Que verdades profundas são reveladas em Gênesis capítulo 1? E vamos então ler realmente o que é que a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 1. A minha Bíblia realmente tem um português corrente, aqueles que nos estão a ver em casa, mas eu posso ver aqui, realmente, diz-nos assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então diz-nos realmente que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui podemos ver que Deus existe, mas que Deus já existia na criação, porque Ele já lá estava. Como diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não foi algo que se criou e depois que Deus apareceu. Não. Deus já estava antes da criação. Deus já existia. Eu queria reforçar ainda essa ideia. E podemos ver o que está no versuário, mas podemos abrir também as nossas Bíblias. Em 1 João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Isto também é importante, esta parte. Exatamente. Porque nós temos que perceber o conceito de Deus. Então, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então nós percebemos aqui que não foi só uma pessoa que criou o mundo. Exatamente. Uma pessoa individual. Nós percebemos aqui que havia duas pessoas, e a prova está aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Exatamente. Isto não pode ser uma pessoa, tem que ser duas. E também para aqueles que acham que Deus não é a trindade que existe, ou que um ou outro não faz parte da divindade, nós temos aqui a prova disso mesmo. A terceira pessoa, nós vemos então, no Gênesis 1, versículo 2, que a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Estamos aqui a ver então a terceira pessoa. Era o Verbo, Jesus, Deus Filho. Exatamente. O Deus Espírito Santo, porque dizia que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e o Deus Pai, que estava no princípio também na criação. Exatamente. Então nós vemos logo por aqui nestas passagens
neste versículo que acabámos de ler, a divindade nas três pessoas. Exatamente. E isto é importante nós percebermos, porque nós vamos já falar também sobre isto, sobre a parte depois da morte de Jesus na cruz, e a verdade é que e aceita aquilo que estava a dizer logo no início, que algo que não existia passou a existir, em primeiro lugar, e que alguém, neste caso Deus, na sua trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, já existia para poder criar estas coisas. Exatamente. Então, existimos, eu gosto desta frase e sublinhei, existimos porque Deus nos criou num momento definido no passado. Exatamente. E Deus também não criou isto, bem, olha, hoje acordou, imaginemos, Deus não dorme, claro, nós conhecemos pelas verdades bíblicas, mas dizemos, hoje apetece-me fazer. Hoje acordei, apetece-me fazer, vou querer criar o mundo porque, pronto, nós às vezes acordamos e olha, hoje apetece-me comer cereais ao pequeno almoço. Exatamente. Não, Deus não faz isso. Deus planeia, Deus projeta as coisas de uma forma perfeita. E foi isso que Ele fez. Então, não evoluímos a partir do nada, nem vivemos já a existência por acaso, sem propósito final e sem direção planeada, como aquilo que eu estava lá há pouco, sobre porque é que estamos aqui, quem sou eu. Exatamente. Então, continua. Como ensina agora muito do modelo científico contemporâneo das origens. Então, a evolução, por exemplo, de Charles Darwin é totalmente contraditória com as Escrituras e a tentativa de alguns de harmonizar com a Bíblia, fazem os cristãos parecerem tolos. Eu acho que cada pessoa deve se perguntar a ela mesma como é que eu existi, como é que eu fui criado. Ainda aqui há uns tempos, eu vi uma imagem no Facebook que tinha um avião, um jato das forças militares, e há pessoas que dizem aquilo, isto é que é um avião, tudo perfeito, tudo ali não falha, com uma precisão de construção e de criação disto. E como é que nós não podemos pensar da mesma forma como foi feita a criação? Como é que nós achamos que se um avião é tão perfeito, quem diz um avião diz os outros objetos, claro, com uma capacidade tão perfeita que existe, como é que nós podemos achar que o mundo e eu fomos feitos do nada? Mas a Bíblia diz-nos mesmo que realmente que tudo foi perfeito, porque quando Deus, ao fim dos 6 dias, quando Ele acabou de criar e olhou para tudo aquilo que tinha criado, o que é que Ele diz? Tudo é perfeito, tudo é belo, tudo é perfeito. Não é? E por isso nós podemos ver que tudo é perfeito. Depois, claro que houve o pecado realmente que entrou, como vamos falar mais à frente, este intruso realmente que entrou na vida do ser humano. Mas aqui nós temos que ver que realmente que a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós podemos ver que realmente Deus é este Deus que realmente que fez tudo. E muitas vezes, eu no outro dia estava vendo um programa e fizeram a seguinte pergunta. Como é que há homens grandes cientistas, homens realmente estudiosos, que perdem muitos anos da sua vida procurando respostas para a criação do mundo? Porque foi assim, porque através da teoria de Big Bang, através disto, através daquilo, realmente perdem anos, eles põem ao seu dispor milhões de dólares para estudarem tudo isto. Quando a palavra de Deus nós abrimos em Gênesis 1 e diz realmente, logo no primeiro versículo, diz-nos realmente a verdade. No princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, penso que não há nada mais realmente é que nós possamos ir procurar, ir estudar, ir averiguar, porque Deus diz-nos realmente que Ele criou tudo. E Ele fez tudo. Realmente aquilo que nós temos realmente foi Deus, esse Criador. Como diz-nos realmente em Apocalipse capítulo 1:8, diz realmente Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Por isso, penso que realmente nada mais temos a ficar surpreendidos sobre quem somos, de onde viemos e porque é que aqui estamos. Isso realmente vai fazer parte sempre da nossa vida. Sem dúvida. Isto, claro, teve um princípio e só um bocado à parte. Hoje, e entrando também já no giz de criação, na própria criação em si, faz muita questão de... Há aqui uma parte que eu ainda vou voltar, quando voltarmos à frente, eu vou voltar aqui atrás na lição de domingo, que é importante. Não te preocupes. Que é importante para nós. Há quem diga que Deus criou a Terra em 6 dias e não em 7 dias. Porque Deus não criou nada no sexto dia.
no sétimo dia, peço desculpa. Deus trabalhou, fez toda a obra em 6 dias, ao sétimo dia descansou. E também e depois na questão do Gênesis, que muitos dizem que aquela parte do início podia ser rasgada da Bíblia porque não interessa. Nós sabemos que quanto mais próximo eu estou de Deus, quando eu estou mais próximo de Deus, Satanás mais vai me tentar. E nós vemos que esta tentação é um pouco a mesma coisa. Aquilo que mais faz moça aquilo que Satanás quer criar e quer desenvolver nesta terra, é aquilo que ele também quer mais destruir. É a criação de Deus. Porque ele próprio, eu não sei se ele acredita, eu acredito que ele acredita porque ele viveu. Ele estava lá, ele viu aquilo tudo a acontecer. Exatamente. Ele podemos quase dizer que ele queria ser, ele era a criar isto tudo. Então, nós temos aqui um ataque feroz da parte de Satanás, esta questão de toda a criação. Mas a verdade é que nós não podemos duvidar disto. Mais uma vez, entrando então nos dias da criação, em que começou com a separação criou a luz, fez a separação das trevas, a separação das águas da terra seca, os animais, as estrelas. A separação dos dias. E há aqui uma coisa interessante que em cada uma delas, à exceção do sábado, Deus dizia sempre no final do dia, passou a tarde e a manhã. E veio o dia, o terceiro, o quarto, o quinto. Ele não faz isso no sábado. Marco, não sei se estás de acordo comigo, por isso é que nós podemos afirmar que realmente esses dias foram dias literais. Sim. Não foram realmente como muitos querem passar a crer, que realmente eram longas eras, que eram tempos que foram passados. Não, Deus realmente, ao fim de um dia, ele dizia, e foi tarde e manhã do primeiro dia, e foi tarde e manhã do segundo dia. Todos estes dias realmente foram dias literais, dias que Deus separou-os de um dia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até ao sexto dia. As coisas mais simples que nós vemos no mundo de hoje vieram da criação. A forma como nós temos os dias de hoje vieram da criação. A questão dos dias literais, eu não vivo um dia que pode demorar 3 ou 4 dias. Não. Exatamente. Os dias de hoje existem, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo é o primeiro dia da semana, sábado o último dia da semana. E se assim não fosse, Marco, se fossem longas eras, como é que eu ia chegar ao sexto dia e saber que era o sétimo dia que vinha a seguir? Sim, e é preciso ordem nas coisas. Mesmo a questão de que há uns anos atrás quiseram criar a semana de 10 dias. Penso, eu não li a história a fundo, mas penso que eles ainda fizeram um teste com isso. Veio-se a descobrir o facto que as pessoas nem sequer aguentavam, claro, fisicamente. Exatamente. Então, tudo isto existe, mais uma vez, uma ordem, uma perfeição nas coisas que foram criadas por Deus. E o sétimo dia não é exceção. Exatamente. E a verdade é que o sétimo dia é o culminar de toda a criação. Não fazia sentido Deus criar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias em que criou as árvores, as estrelas, os peixes, exatamente, os animais do mar, dos animais das aves do céu, dos animais da terra, os animais das águas. E depois, qual era o propósito? Exatamente. O propósito era o quê? A verdade é que Deus criou tudo isto e deu-nos a nós. Deu-nos a nós para nós cuidarmos, deu-nos a nós para nós evoluirmos também. Deus não pôs aqui robôs e diz, olha, tu vais fazer isto e vais fazer aquilo. E é assim que eu quero que tu faças, porque foste programado para fazer isto. Não. Deus criou com sentido de aprendizagem, com esse cuidado de nós aprendermos e evoluirmos. Infelizmente o pecado entrou e estragou um bocado esta ideia. Mas ao mesmo tempo, Deus gosta tanto de nós, ama-nos tanto, que deu-nos um escape. Porque o pecado entrou no mundo e agora? Talvez se Deus não criasse o plano da salvação, nós ainda vivíamos mais sem sentido, porque não fazia sentido. E a verdade é essa. Então, ainda voltando um bocado atrás, os 7 dias da criação são de facto 7 dias semelhantes aos dias de hoje. Nada mudou. Que é uma ordem, então, mais ou menos, é a ordem de Deus para o povo. E esse dia, do sábado, neste caso, obriga a ir à origem de onde vem esse dia. Então, a palavra hebraica, como diz o autor da lição, Yom, dia, é usada consistentemente ao longo de toda a narrativa da criação para designar um dia literal.
Então, nada na narrativa da criação, em Gênesis, indica que se pretendia significar outra coisa que não um dia literal, como se entende um dia singular de hoje. E culmina, então, com o sábado. E era aqui um pouco também que eu depois queria, que podíamos entrar na lição, nesta parte do sábado. Só para dar aqui uma chegazinha, realmente, daquilo que estás a dizer, mas Deus criou tudo, realmente Ele ordenava e as coisas aconteciam, ia acontecendo, e assim os dias iam sendo criados. Mas Deus ainda vai como prorrogar, realmente vai ainda afirmar com mais certeza. Podemos ver em Êxodo, no capítulo 20, onde Ele nos descreve realmente os mandamentos, em que Ele, no quarto mandamento, e o que é que nos diz? Ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aqui, ainda mais, aqui Deus realmente ainda afirma mais realmente que este dia realmente tem que ser, é um dia especial. Um dia especial. É um dia especial, porque Deus, ao criar, ia criando todas as coisas, mas Ele ainda quis realmente depois ainda afirmar, escrevendo com o seu próprio dedo, nas tábuas da lei, escrevendo lá realmente que o dia do sábado é um dia extremamente importante para que a gente o possa santificar. Sim, Marco, podes voltar então atrás? Não, queria entrar mesmo na parte do sábado. Sim, sim. Que na minha perspectiva do estudo da lição é de veras importante para nós. Foi um dia que Deus guardou especial para nós o honrarmos, nós gloriarmos e darmos graças por tudo o que temos. Hoje não faz, mesmo com a entrada do pecado, não existe uma exceção para isso. Continua o propósito, continua a ser o mesmo. Claro. Porque num dia, quando nós formos para o céu novamente com Ele, nós vamos continuar a guardar este sábado. E além disso, os dias que nós conhecemos hoje vão continuar a acontecer. Porque nós temos que saber, nós no céu, e quando voltamos a esta terra, temos que saber que é sábado. Claro. Porque em 6 dias nós temos de trabalhar, mas o sábado temos que parar das nossas obras, descansar e, mais uma vez, honrar e gloriar a Deus. Então nós temos de saber, que vai ser sábado. Primeiro dia, tarde e manhã de segundo Exatamente. dia. Temos que saber que vai começar um dia, vai começar o segundo dia, o terceiro e o quarto, então no sétimo vamos descansar. E eu aqui queria começar com a luta que hoje existe. E quem me conhece já sabe que eu gosto muito das perguntas de reflexão que existem na lição. E a pergunta de terça-feira, e depois vamos ler também os versículos que aqui diz que então em Apocalipse 14, 7 e Êxodo 20, 11, o mandamento do sábado é diretamente mencionado como sendo a base da adoração ao Criador. De que forma esta ligação direta com o sábado se relaciona com os eventos finais? E se nós lermos então Apocalipse no capítulo 14 e no versículo 7, e podes ler, Zé Manel? Versículo 14, versículo 7. Diz-nos assim: Ele proclamou com voz forte: respeitem a Deus e glorifiquem, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. E agora podemos ir então a Êxodo, no capítulo 20. No versículo 11, não é? No versículo 11, exatamente. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que nele já, e ao sétimo descansou. Por isso o Senhor o abençoou o dia do sábado e o santificou. Há três pontos importantes na questão do sábado. Deus criou, Deus abençoou e Deus santificou. Se nós, da mesma forma como eu disse há pouco, que veio tarde e manhã do primeiro dia e fecha um dia, ao sábado ele não faz isso, e ao contrário do sábado, ele faz, além do criar como os outros, mas os outros não têm um termo próprio da forma como a Bíblia nos explica sobre o abençoado, a parte do abençoado e a parte do santificado. Então, nós vemos com estas duas características, percebemos que este dia é diferente dos outros. É um dia com um caráter especial dos outros. Marco, aqui quando realmente tu falas em que Deus diz que o abençoou e o santificou, quer-nos levar a outro patamar. Realmente aqui santificou quer dizer que o separou. Separou dos outros dias, pôs-lo à parte. Realmente, como tu dizias, os outros dias sendo realmente dias
hoje, nos nossos dias dos nossos afazeres, dos nossos trabalhos, realmente nas nossas lutas diárias que temos realmente todos os dias, mas este dia realmente Deus já na criação o colocou à parte, o santificou, pôs-lo de lado. Assim como nós hoje, realmente nos nossos dias, nós também o fazemos. Colocamos este dia de sábado à parte para estar realmente com o nosso Deus. O ênfase maior nisto tudo é que Jesus praticou isso, a parte do abençoar e a parte do santificar. Não porque ele tivesse a necessidade, ele podia dizer, olha, vou criar isto, Adão, tens que fazer. Mas não, Deus não fez isso, Deus mostrou. Daí a dar o exemplo, e nós costumamos dizer na nossa vida profissional, não faço isto porque o exemplo tem que vir de cima. E Jesus realmente faz isso connosco. Jesus é o exemplo. Ele abençoou, descansou nesse dia para mostrar que o homem também o devia fazer. O deveria fazer. Exatamente, o deveria fazer. E a grande luta no meio disto tudo é que o mundo, de uma forma geral, quer destruir isto. Nós sabemos que é Satanás em primeiro lugar, e Satanás também, da mesma forma como Deus usa-nos a nós, para nós incentivarmos os outros a acreditar nisto, Satanás também faz a mesma coisa com os seus. Exatamente. Não é muito diferente, só que a pregação em si, a mensagem é que é diferente. E a verdade é que o primeiro vem, o primeiro e grande motivo de criar esta confusão é a questão da mudança do sábado para o domingo. Porque segundo quem fez isto, achava-se no direito de, porque foi Deus que deu-lhe essa autorização. E ainda hoje na religião católica, eles ainda pensam isso verdadeiramente, que eles têm o poder para fazer essa mudança. E quem diz essa depois diz outras. Claro que eu fui a este exemplo, mas nós podemos ir a exemplos, e hoje cada vez mais o sábado é atacado de uma forma muito distinta. Vou a uma entrevista de emprego, tens de trabalhar ao sábado, mas eu não trabalho ao sábado, e explico o porquê que não trabalho ao sábado, claro. Mas é uma luta. Exatamente. Quando nós dizemos que a perseguição é só naqueles países que já aconteceu grandes perseguições e mortes, nos dias de hoje, nós temos alguns casos conhecidos na Argentina, temos casos conhecidos na Nigéria e outros países, nomeadamente, por exemplo, países em que o dia de sábado as pessoas para estarem num ambiente em vez de estar numa igreja, porque não podem estar numa igreja sábado, têm que ir para um cemitério, porque no cemitério nesses países é o único local onde as pessoas podem adorar qualquer Deus, digamos assim, e eles têm que ir para lá no cemitério. Se nós pensarmos, tem que ir para um cemitério para adorar a Deus, de uma forma de comunhão entre irmãos. Então, a perseguição também existe aqui em Portugal, não é diferente. Na questão dos trabalhos, talvez não seja com perseguições em que vão me prender fisicamente, mas existe. Existe essa luta, existe essa condição que hoje o mundo prega. E uma das coisas que eu tenho pensado nos últimos tempos é as coisas que o mundo aceita hoje em dia, a questão do homossexualismo, e também vamos abordar um pouco do meu casamento, a questão, não só, a questão de género, hoje é o género. Eu sou uma pessoa presa num corpo de outra pessoa. Claro. O que interessa é que eu me sinta bem, como sou e... Exato. Então, isso não é propósito de Deus. E nós também vamos já de seguida na parte do casamento. E nós temos estas duas instituições. E já entrando um pouco também no tema, a primeira grande instituição que Deus criou foi o casamento. Foi o casamento, exatamente. Quando criou Adão e criou Eva. E depois é o sábado. E nós vemos no mundo de hoje que estas são as duas áreas mais atacadas por Satanás. É a difamação do casamento, da forma como Deus criou, e o sábado também como Deus criou. E isto para nós é muito complicado, nós gerimos toda esta situação. Marco, ia falarmos um pouco sobre o casamento, porque a hora também vai avançando. E nós temos vindo a ver realmente que as relações interpessoais, realmente elas foram afetadas, todas elas foram afetadas pelo pecado. Nós vemos as relações entre marido e mulher, pais e filhos, entre mesmo próprios colegas de trabalho. Vemos que estas relações realmente já não são aquilo que Deus queria que elas fossem. Por isso, realmente, nós vemos que até na relação entre a escolha de um parceiro, que essas relações estão quebradas.
Porque realmente diz-nos em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, diz que façamos o homem à nossa imagem. Porquê? Porque todas as pessoas da divindade triuna, unidas numa relação de amor mútuo, criaram agora a relação humana de casamento devidamente instituído aqui na Terra. Então, realmente, se Deus criou o homem à sua imagem, realmente foi para que o homem realmente estivesse bem, se sentisse bem. Como ele foi criado realmente à imagem de Deus. Diz, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Por isso é que agora muito se fala realmente em outro tipo de relacionamentos que não sejam heterossexuais, não é? Mas Deus, claramente a Bíblia nos fala que Deus criou homem e mulher à sua imagem para que eles se pudessem relacionar, para que eles pudessem estar juntos. E realmente nós vemos que no mundo de hoje realmente não é isso que está acontecendo. É verdade que também o propósito de Deus quando criou o casamento, a questão do povo evoluir e crescer em número, o propósito de Deus inicial na criação nunca foi que Adão e Eva ficassem sós. O padrão de Deus era homem e mulher. E daí, quando Deus diz que a mulher, quando entra o pecado, com dores terás filhos, com sofrimento, isto só mostra que o plano de Deus já era esse. Exatamente. Mas agora custa mais o fazer. E o nosso corpo se vai sentir isso. Da mesma forma como disse Adão, do suor trabalharás para tirar o seu sustento, e ele era tão simples, tirar uma fruta de uma árvore, apanhar uma planta ou um fruto do chão também, e comer. Era tão simples quanto isto. Se nós pensarmos nos dias de hoje também, é tão fácil apanhar uma fruta e comer, sem ter que estar a pedir, sem ter que estar a pagar dinheiro, tenho que trabalhar para ter esse dinheiro, para esse dinheiro poder comprar a minha comida. Naquela altura não vi isso. Mas o propósito de Deus não mudou. O propósito de Deus continua o mesmo. Exatamente. Nós temos que continuar a evoluir, temos que continuar a trabalhar, temos que continuar a crescer e para um dia chegamos ao céu. Mas agora custa mais. Exatamente. Custa mais chegarmos ao propósito para o qual fomos criados, ao qual voltaremos a ser restaurados. Exatamente. Mas a situação é essa mesmo. Agora custa a fazer. E isso é que faz com que as pessoas se demovam do seu caminho. Mesmo nós cristãos passamos por dificuldades, também sentimos isso, mas temos que acreditar verdadeiramente que aquilo que aconteceu vai voltar a acontecer. Mas é preciso esforço da minha parte para chegar lá. E o casamento não foge à regra. Exatamente. O casamento exige, é verdade que eu não estou casado há muito tempo, mas exige esforço, passamos todos por dificuldades. Exige uma dedicação. Exige uma dedicação. Então, falando nesta questão, e o autor também refere aqui uma parte interessante que diz que a Escritura afirma inequivocamente que esta relação deve ocorrer entre um homem e a mulher, que por sua vez foram gerados pelo seu pai e pela sua mãe. Exatamente. Também o homem e a sua mulher. Este conceito é tornado ainda mais claro na instrução dada aos primeiros pais da terra. E depois, então, o Gênesis 28 diz, e Deus os abençoou e lhes deu, disse, fortificai, multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a. Isto abençoou, também Deus vai abençoar a outra instituição logo a seguir, que é a questão do sábado. Este também foi abençoado, esta instituição. Exatamente. Este casamento também foi abençoado. Exatamente. E nós, no mundo, hoje estamos a deturpar tudo o que é o conceito do casamento. E, mais uma vez, vamos pelas simples coisas. Homem com homem, mulher com mulher, não conseguem ter filhos. É impossível, geneticamente e cientificamente. Exatamente. Não dá para fazer. Então, se as pessoas pararem um pouco para pensar na forma como as coisas estão e perceber as coisas da forma como estão nos dias de hoje, e eu faço o apelo, se tiver alguém a ouvir-nos que não é cristão, que não é adventista e que não conhece a Bíblia, que possa procurar. Que faça, hoje a Bíblia é fácil no telemóvel, hoje é possível ter uma Bíblia num telemóvel. Então pesquisem, leiam Gênesis e nós vamos começar a perceber estes conceitos. Os conceitos, exatamente. É verdade que as coisas simples nós complicamos e também o problema também está aí. E que depois, infelizmente, temos Satanás que vai ajudando com que estas coisas se tornem mais difíceis de perceber. Mas a verdade é esta. Então, tudo isto que nós estamos aqui a falar serve de desculpa para recriar de uma forma diferente tanto o sábado como o casamento. Nós achamos que estamos no direito de mudar aquilo que Deus criou.
E isso nós temos de ter muita atenção nestas questões, porque nós não sabemos o nosso dia da manhã, nós não sabemos as coisas que nos poderão vir a acontecer. Então, quanto mais o conhecimento eu tenho, mais eu vou conseguir levar o meu casamento a bom porto, mais eu vou conseguir perceber que o sábado é especial para mim e que eu tenho que o fazer conforme é-nos ensinado, porque é muito simples, e a pergunta que eu faço, e hoje uso mais uma vez a desculpa da situação que vivemos deste coronavírus, e dizem, meus irmãos, meus amigos, a terra tem que pousar, tem que acalmar, então tem que ser o domingo. A única pergunta que eu podia fazer consoante o conhecimento bíblico, e perguntava às pessoas, porque não o sábado? O porquê do domingo? Porquê do domingo? Porque não o sábado? Sem dúvida. Porque foi um homem que disse, mas eu também sou tanto homem como foi o homem que passou do sábado para o domingo. Eu também sou homem. O Presidente da República de cada país, ou o Presidente também é homem, também podia tomar essa decisão. E esta é a verdade. E aqui é que entramos na última parte, que é a criação, a queda e a cruz. Tudo isto está transformado de uma forma tal, e Satanás conseguiu confundir-nos tanto, que nós, mais uma vez, é mais difícil porque dá mais trabalho, e tudo o que dá-nos trabalho nós não gostamos muitas vezes, mas é esse preciso trabalho que nós temos que fazer para perceber tudo isto da criação. E podemos ver, Marco, que aqui existe uma ligação entre a criação, a queda e a cruz. Tudo isto está interligado, porque Deus avisou realmente que quando Adão e Eva se separassem de Deus, o que é que ia acontecer? Que eles iam pecar e que realmente eles seriam mortais. Deus tinha avisado Adão e Eva que quando eles se separassem realmente de Deus, que isto iria acontecer. E vemos que realmente foi isto que aconteceu. Por isso nós vemos que realmente que existe esta ligação. Porque eu sublinhei aqui realmente um ponto e tomei uma nota que diz que a morte é uma intrusa na criação de Deus. Não foi criada por Deus, mas sim uma consequência do afastamento de Deus. Às vezes nós vemos quando acontece uma tragédia, quando acontece alguma coisa numa família, um acidente de viação, em que tira a vida realmente aos seus entes queridos daquela família, as pessoas realmente têm a tendência realmente de culpar Deus do acontecimento. Mas vemos que realmente que o pecado ele existe porque realmente as pessoas se afastam de Deus. Sim. E a grande vertente que nós temos, nós que conhecemos a verdade e que somos cristãos e dizemos que somos cristãos, nós temos que viver isso. Exatamente. Não basta, hoje em dia, cada vez mais eu começo a perceber que não o falar hoje não serve. Não chega, Marco. Muito pelo contrário, as pessoas já estão fartas de ouvir as pessoas a falar. E nós percebemos, até nas questões políticas nós vemos isso. Nós já vemos lá os políticos a dizer eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, e eu do meu lado digo assim, estás aí a dizer que dizes, mas fazer, está quieto, não fazes. E nós temos que perceber isso do nosso lado na questão de toda a criação, na questão de toda a palavra de Deus, e acima de tudo não fazer ou não servir, como diz a expressão, pedra de tropeço, que não possa ser eu a levar outros a fazer a vida contrária da minha, porque o meu propósito não é esse. Então, até isso eu tenho que ter cuidado da forma como falo com as pessoas, da forma como prego às pessoas, da forma como eu tenho que explicar às pessoas isto, ou se a pergunta vier e seja difícil de responder, eu tenho que perceber isto. Eu não posso ler e não fazer nada. Isso de nada serve. E agora mesmo, estando já na reta final, quando Satanás diz a Eva que certamente não morrerás, nós precisamos perceber que Deus muitas vezes, e usando as palavras, Ele não diz, da mesma forma como diz certamente não morrerás, é verdade que Eva não morreu naquele momento nem Adão, da mesma forma como o ladrão na cruz, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Não quer dizer que naquele dia especificamente estava. Naquele momento. Nós temos que conseguir interpretar as coisas, e se nós não percebemos, que possamos pedir ajuda a alguém que nos ajude a perceber isto. E a verdade é essa, porque nós podemos dizer houve pecado, então pronto, olha, foi o que eu escrevi aqui. Quase que podemos dizer que foi tudo por água abaixo, não interessa, olha, entrou o pecado, o plano de Deus, a criação, morreu, já não existe. E eu pergunto, para que tanto trabalho da parte de Deus criar uma coisa para morrer e ser destruído 2, 3, uma semana, num mês? Para que tanto trabalho? É a mesma coisa. Eu faço
faço sei lá, um móvel na minha casa, sou carpinteiro, faço um móvel, todo XPTO, aquilo é uma coisa impressionante, e vem alguém de má vontade e destrói-me aquilo. Destrói. É muito complicado, é doloroso. Então imaginem para Deus a dor que sentiu no seu coração quando isto aconteceu. E a verdade é essa. Então, mas nós temos um Deus maravilhoso que nos ama mais do que a sua própria criação. Porque se não fosse assim, Deus destruía, criava uma nova. Exatamente. E a verdade é essa. Deus ama-nos mais a nós enquanto pessoas do que a própria criação. E deu-nos um escape, então, como eu disse há pouco. E mais uma vez, não fazer sentido nenhum, toda a criação, mais uma vez, não fazia sentido nenhum na criação se as pessoas, se não houvesse algo mais. É o que diz também aqui o autor da lição. Mas uma perspectiva, por exemplo, evolucionista, faria com que a morte estivesse já presente durante milhões de anos de existência. Sobre o certamente não morrerás, quer dizer que já existia a morte. E Eva não sabia o que era isso, nem Adão, não sabiam o que era a morte. Então, o que os outros, para tentar descurar isto tudo, é dizer, não, mas isto já existia. Já então, existia. Atenção que isto não é de agora. Então, esta ideia tem sérias implicações para o ensino da Bíblia sobre a origem do pecado. Então, para a morte substitutiva de Cristo na cruz e para o plano da salvação, se a morte não está relacionada com o pecado, porque é isso que eles querem fazer crer, aqueles que Satanás quer fazer crer, então o salário do pecado não é a morte. Então, se não é a morte, e aquilo que eu queria voltar atrás um pouco e vamos terminar, era isto mesmo. Então, se o salário do pecado não é morte, pelo que Cristo não teria qualquer razão para morrer pelos nossos pecados. Exatamente. Então, uma crença na evolução evolucionista, ainda que algum conceito sobre Deus seja inserido no processo evolutivo, destruiria a própria base do cristianismo. E aqui é a grande prova que nós temos, mais uma, neste caso, é mais uma prova que isto é verdade. Que isto é verdade. E mais uma vez já faço a pergunta, se aceitamos tudo e mais uma coisa neste mundo, porquê que não podemos aceitar isto também? Porquê que a Bíblia e a religião verdadeira não pode ser aceita pela sociedade? Porquê que é automaticamente excluída? É tão difícil, exatamente. Porquê que é tão difícil? Se aceitamos homossexualidade, se aceitamos assassinos, se aceitamos... Porquê que não aceitamos a Bíblia? Porquê que não aceitamos tanta coisa? Eu faço a pergunta, por que não? Se calhar ao longo de tantos problemas que nós temos e que eu já tentei tanta coisa para livrar o meu peso e a minha culpa ou a minha depressão, seja o que for, e já tentei tudo, porque é que eu não experimento a Bíblia também? E a verdade é essa. Não faz sentido nenhum, e terminando, não faz absolutamente sentido nenhum Deus ter tanto trabalho, e estamos a falar num pensamento humano, porque Deus não se cansou fisicamente a fazer a criação da Terra. Mas porquê ter este trabalho, dar ao homem, dizer ao homem que o homem tem que lavar, tem que cuidar da terra, tem que plantar, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, evoluir mentalmente. Se não houvesse depois um propósito, não é? Se não houvesse o propósito final. Não houvesse o propósito final, e principalmente porquê é que Jesus tinha que morrer, porque da forma como eles dizem que a morte já existiria e não faz sentido na questão do pecado, então, ok, vamos todos morrer. Vamos todos morrer e não há mais nada que isto. E Deus não quer isso. Então, não faz sentido nenhum a morte de Jesus na cruz, por mim, por ti e por cada um de nós, e aqueles que estão-nos a ver em casa, se não houvesse um propósito e, ao mesmo tempo, não fazia sentido uma criação sequer. Exatamente. E aqui é que é o ponto principal. Não fazia sentido uma criação, da forma como foi, pois Jesus não morria. Exatamente. E é verdade que não temos mais tempo, e já ultrapassamos um bocadinho de tempo, penso que eles não nos vão bater, mas a verdade é que nós temos que estudar, temos que ler cada vez mais, e é verdade que eu falho muitas vezes, mas eu tenho que continuar, não posso desistir, porque isto vai fazer com que eu aprenda, vai fazer com que eu ensine os outros à minha volta, e vai fazer que um dia, muito provavelmente, se eu seguir estas orientações, eu esteja um dia no céu com Deus. E nós somos uns privilegiados em termos este manual, sim, sem dúvida, a Bíblia para nos poder auxiliar em todo o estudo diário que nós fazemos em nossas casas. Obrigado, Marco. Obrigado também, Zé Manel. Obrigado à Igreja de Espinho também pelo convite. E acima de tudo, um bom sábado a todas as pessoas que nos estão a ouvir, e espero que continuem nesta missão. E a seguir vamos ter também a pregação do culto divino. E um bom sábado a todos, e desde já também uma boa semana para todos vocês. Obrigado. Bom sábado.